Olá pessoal, vamos continuar o estudo do livro Peça e Será Atendido, de Esther Jerry Hicks. Estamos no capítulo 8, o valor escondido atrás de suas reações emocionais. Aqui nesse capítulo eles falam que os nossos sentidos são interpretações vibráteis, o sentido da visão, da audição, do olfato, do tato. Eles são diferentes entre si, mas todos são interpretações de vibrações. Então eles dizem, quando você se aproxima de um fogão quente, o seu sentido de visão, paladar ou olfato não lhe dizem que o fogão está quente, mas quando você aproxima o corpo do fogão, os sensores da sua pele logo avisam que o fogão está quente. Então, os nossos sentidos interpretam as vibrações e assim a gente tem a nossa experiência física. E aí eles dizem que além dos 5 sentidos que a gente tem para interpretar essa experiência física, a gente também tem outros sensores que são as nossas emoções para interpretar as vibrações, e isso nos ajuda a entender as experiências que nós estamos vivendo. Então as nossas emoções ajudam a interpretar o que a gente está vivendo. Elas também são sensores de vibração. Aí eles continuam aqui. Emoções são indicadores do seu ponto de atração. Elas indicam o conteúdo vibracional do seu ser em todos os momentos. Aí eles dizem, por isso quando você se conscientiza do sentimento presente nas suas emoções, você também pode tomar consciência do tipo de vibração que você está oferecendo, porque a vida é um espelho, né? Tudo que a gente oferece, a gente recebe de volta, né? Pela lei da atração também. A gente já viu que a lei da atração não tem exclusão. Então, tudo que a gente coloca no nosso foco de atenção, a gente está colocando na nossa experiência, convidando para entrar na nossa vida. E o que a gente oferece também a gente recebe. Então, eles dizem que quanto mais a gente toma consciência dos nossos sentimentos, mais a gente percebe o nosso grau de alinhamento com a fonte e o que a gente está convidando para entrar na nossa experiência. Então, eles chamam essa questão de sistema de orientação emocional, a questão dos nossos sentimentos, de saber o que a gente está sentindo em cada momento. Aí eles continuam dizendo que quando a gente tomou a decisão de vir para esse mundo, nesse corpo físico, a gente sabia da nossa conexão eterna com a energia essencial da fonte e que as emoções seriam indicadores que nos informariam em todos os momentos o nosso estado de relacionamento com a energia essencial da fonte. E quando a gente veio entendendo isso, a gente não tinha medo, não tinha nenhuma sensação de confusão, a gente só sentia aventura e verdadeira satisfação, porque a gente veio nesse mundo para criar as nossas experiências, não foi para pagar coisas erradas que fizemos. Claro que tudo tem consequências, mas se a gente entende que a gente cria a nossa realidade, a gente pode escolher criar uma realidade mais positiva. E as emoções indicam o nosso grau de alinhamento, indicam o que a gente está atraindo, o que a gente está convidando, convocando para entrar na nossa vida. Aí eles continuam dizendo que, embora possa existir um desalinhamento com a fonte, essa desconexão nunca é total, mesmo que seja muito grande, não tem como se desconectar totalmente da fonte, tá? E os nossos pensamentos e sentimentos, principalmente os sentimentos, se eles são positivos, indicam que a gente está alinhado com a fonte, mais próximo dela. Quando eles são negativos, significa que a gente se sente mal, que a gente está mais desconectado da fonte. Aí eles dizem que quando a gente se alinha totalmente com a energia da fonte, a gente progride. E quando a gente não permite esse alinhamento, a gente não progride. Tem a questão da permissão também, que eles falam, né? A gente vai ver depois no próximo capítulo, mas quando a gente pede algo
para receber, a gente precisa permitir que aquilo chegue, né? O universo sempre oferece o que a gente pede, mas a gente precisa aceitar e receber. Então, eles dizem que somos seres poderosos, completamente livres para criar. E quando a gente entende isso e se concentra em coisas que estão em harmonia vibracional com esse conhecimento, a gente experimenta uma alegria ilimitada. Mas quando somos tomados por pensamentos contrários a essa verdade, sentimos emoções opostas de perda de energia e sobrecarga. Então, essas emoções negativas indicam que a gente não está permitindo alinhamento com a fonte, que a gente está resistindo a esse alinhamento, tá? E aí eles continuam dizendo para a gente usar as emoções para encontrar o caminho de volta para o bem-estar. Quando o nosso pensamento está ajustado ao nosso ser essencial, nós sentimos a harmonia correndo pelo nosso corpo físico. Alegria, amor e uma sensação de liberdade são emoções provocadas pelo alinhamento com a fonte. Mas quando os pensamentos nossos não estão ajustados com o que nós realmente somos, nós somos extensões da fonte, quando os pensamentos não estão alinhados com isso, a desarmonia toma conta do nosso corpo físico. E exemplos de sentimentos causados, com essa desarmonia são depressão, medo e sentimentos de rejeição. Isso é fruto do desalinhamento com a fonte. Então, eles continuam dizendo que assim como os escultores moldam o barro para criar uma escultura que eles querem, a gente pode criar a nossa vida moldando a energia. Você a molda com o poder da concentração, pensando em coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Então, pensar, imaginar, lembrar não faz diferença. De todas as formas, a gente está colocando atenção em algo. E quando a gente coloca atenção em uma coisa, a gente convida aquilo para entrar na nossa experiência. Eles continuam dizendo, você concentra a energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Você a concentra através da projeção de pensamentos. É muito interessante saber isso. E se a gente parar para olhar a nossa vida, muitas coisas a gente criou, mesmo antes de saber da lei da atração, porque a lei da atração existe, a gente sabendo dela ou não, ela funciona de qualquer forma. Muitas coisas a gente pensou uma vez ou outra e depois acabou acontecendo. E algumas coisas a gente pensa várias vezes e não acontece por quê? Porque a gente não se alinhou com aquilo. E também pode ser que a gente queira uma coisa, mas existia uma outra que era melhor e o nosso alinhamento positivo fez com que o melhor chegasse. O importante é a gente se sentir bem. E aqui o que eles falaram sobre concentração de energia quando a gente fala, escreve, ouve, é muito interessante saber disso, porque a gente pode usar a nosso favor para criar o que a gente quer. E você pode fazer isso sem ansiedade. O segredo é ficar bem onde você está, se sentindo bem na sua situação de vida atual, mas confiando de que o melhor vai chegar, de que vai chegar o que você quer, não importa o tempo. Você não tem que se preocupar com o tempo, nem com como aquilo vai acontecer, só ter aquela certeza de que está chegando, vai chegar em algum momento. Então você fica naquela expectativa positiva, sem ansiedade. E você pode escrever sobre isso, como se você já estivesse vivendo, escrever como você está se sentindo vivendo o que você quer. Você pode gravar você falando como você se sente, ouvir músicas, Por exemplo, você quer fazer uma viagem e que tipo de música você vai ouvir no caminho, Você pode olhar vídeos de pessoas viajando para aquele lugar. Não precisa nem ficar fazendo afirmações, porque às vezes se você fizer a afirmação, eu estou indo viajar, você não acredita. Mas se você começar a assistir vídeos de pessoas naquele lugar, pesquisar preço de passagem, pesquisar hospedagem, você está
mostrando para o seu cérebro que essa realidade está começando a acontecer, mesmo que você não vá comprar passagem agora, entende? Você age como se você já fosse fazer aquilo e isso vai criando, vai trazendo o que você quer para sua realidade. Isso ocorre com o tempo e a prática, né? Eles dizem, como os escultores que com o tempo e a prática aprendem a moldar o barro para criar o que desejam, a gente aprende a moldar essa energia que cria mundos com a concentração da nossa mente, com o tempo e com a prática. A gente vai direcionando porque a gente realmente quer. E assim como os escultores que com as mãos sentem o caminho, à medida que vão criando, você vai usar suas emoções para sentir o caminho para atingir o bem-estar. Bom, então esse foi o 8º capítulo. No próximo vídeo a gente já fala do capítulo 9. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do estudo desse livro. Obrigada por acompanhar o canal e até mais!